Eu preciso dar uma consideração sobre o capítulo do livro que eu estou escrevendo, Histórias de Sucessos, né? É interessante como isso apareceu para mim, porque eu estava escrevendo, eu já estava no terceiro capítulo de um outro livro solo, né? Que seria não, né? Que será só meu. Eu tive que parar um pouco essa história porque um amigo me convidou a fazer parte desse livro, que são vários escritores e que escrevem coisas bastante interessantes da vida, né, das conquistas, do aprendizado, daquilo que eles sabem fazer com muita... sabem fazer bem, né? E aí eu na hora me assustei, eu falei, não, mas é melhor fazer a minha história, né? Enfim. E aí meu amigo me disse, Gisele, eu te conheci, você é gigante, né? Por quê? Né? E aí vem. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma história renal, uma doença crônica há 30 anos, já fiz hemodiálise, parei, transplantei, agora eu voltei a fazer hemodiálise, já tem 9 anos, então não é agora, né? A questão é que eu sempre tive um meio de ver a vida de uma forma positiva, no sentido de realmente agarrar aquilo que é bom. E isso já era uma coisa um pouco minha, né? E aí teve um momento da vida que eu realmente tive uma queda, assim, uma queda que eu digo, um estado, né, de depressão por algumas coisas que aconteceram. E isso me fez entrar, eu fiz 12 sessões com um coach, né? E já estava fazendo terapia, enfim, né? Eu estava querendo me achar dentro daquele processo de dor que estava sendo bastante traumático para mim, mas enfim. A verdade é que eu gostei, me apaixonei tanto pelo coaching que eu fiz o curso de formação em coaching, depois eu fiz o Master Coach, fiz o curso de hipnose ericksoniana em São Paulo, adorei uma hipnose, na verdade são exercícios meio que de PNL, que é uma né, você tanto pode fazer com o outro como com você, mas é uma hipnose voltada para o positivo, que é, essa palavra hipnose, ela é vulgarmente conhecida como tirar a pessoa do lugar, né? Mas na verdade você precisa entrar num estado mental de poucas atividades elétricas, né, no cérebro, ou seja, você tem que reduzir ali para você conseguir estabelecer uma conexão com você, conseguir visualizar coisas, conseguir entrar num lugar mais tranquilo. Na verdade, é como se fosse mais ou menos uma meditação, né? Pelo menos eu no curso eu entendi assim, né? E é o meu entendimento. E foi assim que eu usei como auto-coaching, foi assim que eu usei no coaching, né? E fazendo o processo de auto-hipnose em mim, né? E o processo de auto-coaching em mim. Eu usei essas ferramentas por muito tempo. Mas o interessante é que estudando agora pro tema, né? Pro capítulo do livro, eu comecei a estudar sobre frequências, né? E o interessante é que eu fui me aprofundando ali nos artigos, nos vídeos, né? E eu achei bastante interessante. Eu queria resumir aqui porque me deu uma noção daquilo que eu já fazia sem saber que eu fazia. Né, o que acontece é que o nosso cérebro ele tem atividades elétricas, né? E são ondas elétricas, né? E dependendo do estado em que você esteja, que a gente fala de frequência, mas não entende o que é, né? E a frequência é um estado que a frequência são em hertz, né? Então, você está no estado ali de X a Y, né? Então, dentro daquela frequência, você tem, por exemplo, vamos falar de beta. Beta é de 14 Hz a 30 Hz. O que acontece? A frequência beta, que é uma frequência bastante alta, o que acontece é que se você estiver ali em 14 até 20 ali, tá tudo bem. Só que à medida que isso vai chegando perto do 30, que é vamos botar o mais alto ali dentro da beta, né, das ondas cerebrais beta, o que acontece é que você fica com uma hiperatividade cerebral. É como se você estivesse jogando muito impulso elétrico, é muita informação dentro do cérebro. E o que acontece com a gente? A gente fica improdutivo, porque é lógico, né? Imagina um quarto que cabe, sei lá, 5 pessoas e você coloca 30.
As pessoas não conseguem nem se mexer. Aí chega alguém ali e fala assim, poxa, deixa eu entrar, né? E às vezes é uma coisa positiva, né? Uma coisa que você precisa ter, um sentimento positivo para você executar alguma coisa, e você não tem condição de ter porque está muito poluído, está muito cheio de gente ali naquele quarto. Então, quando você sai de uma frequência beta, que é uma frequência de muita atividade cerebral, e vai para uma frequência alfa, né? Por isso que muitas vezes a gente escuta assim, até senso comum, você fala assim, a pessoa está em alfa, né? Então, aquela frequência que você está mais light, nessa frequência é como se você tivesse mandado as pessoas irem embora, ó, a gente chegou a hora, pode sair porque eu preciso estar no meu espaço, né? Para quê? Com aquele quarto vazio, você consegue receber quem você precisa receber. Ou seja, a informação que é necessária você ter para conquistar qualquer coisa na vida. Seja no sentido da família, seja no profissional. Para você conquistar aquilo, você precisa estar numa frequência legal. Então, o que eles dizem, né? Que na frequência beta você fica muito desperto, mas a sua mente, dependendo da quantidade de informação que você recebe, ela se torna improdutiva. A gente consegue entender o porquê, né? É muita coisa, e aí você não consegue absorver nada. Então, a frequência boa para você assimilar conteúdo, para você adquirir informação, para você aprender a informação da forma correta, é você entrar no estado alfa. Esse estado é uma frequência de, salvo engano, de 13 a 4 Hz, né? Que é uma frequência mais baixinha, um estado que você está mais, vamos botar assim, sua mente está mais lenta. E aí você consegue focar em alguma coisa que você tem interesse em aprender, né? Você consegue focar em um trabalho, você consegue focar em uma pessoa, você consegue viver bem uma relação. Por quê? Porque você está focado naquilo naquele momento. E isso é um estado alfa que te promove isso, né? É claro que o estado alfa, se você baixar muito, você acaba ficando sonolento, né? E com treino você pode, e aí tem os treinos, né? Que você pode ficar em estado alfa, que é um estado em que o cérebro está com menos atividade cerebral, tem menos impulsos nervosos ali, e aí você consegue captar mais recursos, você consegue ficar desperto, atento, né? Sem precisar estar agitado, tenso, agoniado, querendo fazer tudo ao mesmo tempo e não conseguindo fazer nada, porque, gente, não dá. Com atividade cerebral muito alta, você não consegue ter produtividade, né? Então, eu estudando, porque eu queria linkar, né, o que aconteceu muito comigo e muitas vezes, né? Linkar, assim, como você sai de um estado negativo, psíquico, né? Um estado negativo de mente, de você só pensar o mal, só pensar o errado, só pensar o triste. Ah, minha vida não dá certo, eu não tô bem em lugar nenhum, eu não consigo fazer nada, sabe? Esses pensamentos, isso são pensamentos que aumentam a sua atividade cerebral, mas de substâncias que são negativas para você, né? Então a questão é eu tentando achar esse link, mas eu digo na área científica, porque eu posso falar assim, gente, pratiquem tais exercícios porque isso vai mudar o seu aspecto mental através da neuroplasticidade, né? Que é a potência que o nosso cérebro incrível tem de assimilar novos conteúdos, novas informações e se modificar. O nosso cérebro, ele é capaz de se modificar, o que assim, é mágico, né? E de fato é uma coisa brilhante. Então, só que não é bem explicado o porquê. E algumas vezes eu tentei aplicar lá os exercícios, né? Que outra coisa é isso, gente. Você não vai mudar de lugar se você não fizer exercícios. Tem uma pesquisa que foi feita que um bebê, para ele começar a andar, a média de caídas dele é 1000. Ele cai 1000 vezes antes de começar a andar. 1000 vezes, em média, ele cai antes de começar a andar. Quantas vezes a gente demora treinando para a gente aprender a escrever? Para a gente aprender a ler? Gente, não muda. A capacidade cerebral, o cérebro, ele aprende por repetição. E isso não muda. A questão é que uma novidade para mim, que eu realmente não sabia, é que a gente tem uma capacidade de aprender maior quando a gente
está em alfa. Mas depois eu falo sobre isso, que a minha mãe chegou, a gente tá indo pra casa da minha sobrinha linda. Beijo!